Olá, alunos do curso técnico de mecatrônica, tudo bem com vocês? É o professor Eurípides, estamos aqui mais uma vez com a disciplina de inglês técnico, aulas de 9 a 12. Bom, nesse slide aqui, nós estamos vendo uma máquina muito utilizada na área de usinagem, né, de uma indústria mecânica. Essa máquina, né, como vocês estão vendo aqui, é o torno mecânico. Então, em inglês, torno mecânico, aqui em cima, a pronúncia é lathe, ok? Aqui no lathe, nós temos várias partes importantes. Vocês sabem que a usinagem em máquinas operatrizes, como aqui no lathe, trabalha com uma ferramenta. Então, aqui no lathe, nós temos uma área aqui, uma região onde nós prendemos a ferramenta de corte. Então, esse local aqui chama tool holder. Tool holder é o porta-ferramenta. Então, onde nós prendemos a ferramenta para fazer a usinagem. Tool holder. Também nós temos aqui essa parte aqui que chama fixing plate. Fixing plate é onde nós vamos prender a peça redonda que vai ser usinada, cortada pela ferramenta. Então, fixed plate é a placa do torno mecânico, ou então simplesmente placa do torno. Fixing plate. Nós temos aqui o torno mecânico, ele faz esse movimento aqui, como eu estou fazendo com o mouse aqui. Ele faz esse movimento para, durante a usinagem, o técnico movimentar a ferramenta para cortar a peça. Então, para fazer esse movimento, em vez de empurrar, tem um pequeno volante aqui, parece um volante mesmo, né? Para que a gente possa rodar e movimentar esse carrinho do torno. Então, esse volantezinho aqui em inglês é lathe steering wheel. Lathe steering wheel. Então, volante do torno. Essa placa do torno que ela gira com velocidades diferentes de acordo com o material da peça, o diâmetro que nós queremos cortar. Então, se eu tenho lá, por exemplo, um diâmetro pequeno de 10 milímetros, a rotação dessa placa é grande. Se eu tenho um diâmetro, por exemplo, de 30 milímetros, a rotação tem que ser pequena. Então, aqui desse lado do lathe, nós temos aqui umas alavancas para a gente trocar a velocidade aqui dessa placa. Naturalmente é com a máquina desligada. Então essa aqui é a alavanca para trocar a velocidade, como se fosse lá a alavanca de marcha do carro, né? Por exemplo, né? Então é lever for speed change. Lever for speed change. Lever é alavanca. Speed é velocidade e change é mudança. Então, alavanca para mudar a velocidade, alavanca para trocar a velocidade, ok? Bom, como nós já comentamos em aulas anteriores, o torno mecânico vai fazer a usinagem só de peças redondas, né, de peças cilíndricas. E para isso acontecer no torno mecânico, a gente tem que ter uma ferramenta de aço dura que vai encostar no material, o material vai estar rodando, né, para poder fazer o corte, tirar o cavaco. Então, só que acontece o seguinte, no torno mecânico, quando vai fazer essa usinagem, existe uma área aqui onde eu pus o círculo, que é uma área que tem um atrito da pontinha da ferramenta com o material que está girando aqui a alta rotação. Então esse atrito ele provoca um aquecimento aqui na pontinha da ferramenta, que pode um aquecimento alto, uma temperatura alta, costuma ficar até vermelho ali a pontinha da ferramenta. Então, quando vai fazer a usinagem no torno mecânico, pelo contato da ponta da ferramenta com o material aqui metálico, vai acontecer um friction and heating. Friction and heating, que é um atrito e um aquecimento. Então, friction and heating é atrito e aquecimento que vai acontecer aqui, né, na ponta do tool, né? Tool é ferramenta, piece é peça. Usinagem, como nós já vimos aí em slide anterior, é machining. Machining é usinagem. E machine é máquina, né? É muito parecido. Então, usinagem é machine.
Então aqui está escrito machine on the lathe, quer dizer, usinagem no torno, que é o que nós estamos vendo nessa figura. Então o machine on the lathe, a usinagem no torno, provoca o friction and heating, o atrito e o aquecimento aqui na pontinha da ferramenta, né? Então friction, atrito, heating, aquecimento, né? No sentido de calor, tá? E machine é usinagem. Para diminuir aquele atrito, aquele aquecimento que tem da ponta da ferramenta no material quando se está fazendo a usinagem no torno, né, como nós vimos no slide anterior, existe um recurso técnico, que é o cooling during turning. Cooling during turning. É a refrigeração durante o torneamento. Então, para diminuir aquele atrito da ponta da ferramenta com o material, nós vamos usar o jet coolant. Jet coolant. Então, jet coolant é um jato de líquido refrigerante, que não é água, né? Não é água pura, não. É uma água misturada com um aditivo químico, né? Que às vezes ela fica transparente, igual aqui, ou às vezes pode ficar assim uma cor branca, parecendo um leite, né? Então, o jet cooling é um jato refrigerante que nós usamos lá na máquina torno, né? No lathe, durante a usinagem, ok? Como vocês estão vendo aqui nessa figura, né? O jato fica bem próximo para poder refrigerar e resfriar a ponta da ferramenta. Se não tiver esse jato, vai estragar a ponta da ferramenta e isso vai comprometer o trabalho de usinagem. Então, cooling é refrigeração e coolant é refrigerante, quer dizer, o líquido refrigerante, né? Que antigamente o pessoal usava só água, mas a água ela enferruja a máquina, né? Então não pode, é um líquido, a gente já compra, já coloca lá no reservatório do torno, tá, ok? Então nós estamos vendo nessas duas figuras aqui, né? Uma usinagem, que em inglês é machining, né? No lathe, quer dizer, no torno, né? E aqui está o jet coolant, o jato de óleo refrigerante. Agora, esse jato a gente pode julgar manualmente, né? Assim, colocar numa vasilha apropriada que chama almontolia, recipiente de óleo, que a gente pode apertar com a mão e julgar. Agora, algumas máquinas, alguns tornos já tem essa mangueira aqui que já sai esse jet cooling aqui, esse jato, né? Igual vocês estão vendo aqui. Então, coolant hose, significa, hose é mangueira. Então, coolant hose é a mangueira com o refrigerante, mangueira do refrigerante, né? Para sair aqui é o líquido refrigerante. Hose é mangueira, coolant refrigerante. E cooling é parecido, né? Cooling é refrigeração, ok? Então, é bem parecido para não confundir. Então, repetindo aqui, cooling during turning. Use refrigeração durante o torneamento. Aqui nessa figura nós temos um outro processo de usinagem, que é a furação. Tá vendo aqui o mandril, né? Lembra lá da aula anterior? Mandril em inglês é chuck, né? Nós temos aqui a broca, né? Que em inglês broca é drill. Broca em inglês é drill. E nós temos aqui o material, né? A peça, essa retangular que está sendo furada pela broca, né? E aqui, tá vendo? Quando vai fazer a furação na furadeira, não precisa ter aquele jato lá com a mangueira, não. Basta colocar um pouquinho de óleo aqui pertinho da broca, né? Da material. E o óleo pode ser... aqui eu falei com vocês que parece um leite, né? Aqui um branco, depende do tipo do óleo, pode ser aquele que parece até uma água, né? Uma limonada, né? Então aqui quando vai furar não precisa ser aquele jato, aquele jet cooling, pode ser só uma pocinha aqui do óleo, né? Refrigerante, mas tem que acontecer. Então aqui nós estamos vendo, não é o torneamento, aqui nós estamos vendo o drilling. Drilling significa furação, né? Drilling machine é furadeira e drilling é furação. Então, vamos ver essa frase aqui. Cooling during drilling. Cooling during drilling. Refrigeração durante a furação. Né? Olha aqui embaixo. Refrigeração durante a furação. Nós estamos vendo aqui. Então, todo o processo de usinagem, nós temos que usar o cooling para evitar que queime, né? Que esquente a ponta da broca, a ponta da ferramenta lá no torno. Ok?
Na aula passada, no slide anterior, nós falamos que a máquina torno mecânico é lathe e a máquina furadeira é drilling. Agora nós vamos falar de uma outra máquina que chama milling machine. Milling machine. Então é a fresadora. Então a fresadora, o milling machine, é uma máquina de usinagem, né, muito utilizada na área industrial. Praticamente toda a indústria que faz usinagem de materiais, constrói peças mecânicas, tem a milling machine. É essa que vocês estão vendo aqui na foto, tá? Qual a diferença técnica entre o torno mecânico, né, o lathe, e a fresadora, o milling machine? O torno mecânico ele faz a usinagem de peças cilíndricas, peças redondas. E a fresadora, o milling machine, faz a usinagem de peças que não são redondas. Peça quadrada, peça retangular, peça triangular, assim um degrauzinho parecendo uma escadinha, né, no material, tudo é feito na fresadora. Dente de engrenagem também é feito na fresadora. Então, o que vocês estão vendo aqui nessa foto é o milling machine, que em português é fresadora. Bom, nessa foto aqui nós estamos vendo, deu um close aqui, né, um zoom, só a parte da ferramenta da fresadora. Então vocês estão vendo aqui essa parte meio azulada que chama vice. Vice significa morsa. A morsa é um dispositivo que aperta aqui para prender a peça, né? Peça é piece. Então tá vendo uma peça retangular aqui de aço, né? Tá presa no vice, que é a morsa, para a ferramenta tool, a ferramenta da fresa girar aqui e fazer o corte. Como eu falei no slide anterior, a fresadora é uma máquina de usinagem que faz a usinagem de peça quadrada retangular. Então, fresadora, né? Milling. Agora pode ser também fresamento, tá? Milling, fresamento. Milling machine, fresadora. Mas se você vê só escrito milling, pode estar representando fresadora ou fresamento, tá? A palavra milling já serve para as duas coisas. Então ela tem uma ferramenta diferente da ferramenta do torno. Geralmente na fresadora, dependendo do material que está sendo usinado, não precisa de usar aquele jet cooler, aquele óleo de refrigerante, porque ela trabalha com várias ferramentas ao mesmo tempo, mas dependendo do tipo de material, precisa de usar também o jet cooler, né? Vocês estão vendo até a mangueirinha aqui, né? O hose, né? A mangueira aqui. Então, a fresadora ela vai fazer uma usinagem, né, de peças que não são redondas. Então vamos ver aqui em cima, ó, machine on the milling machine. Machine é usinagem. On the milling machine, na máquina fresadora. Então a tradução dessa frase aqui, machine on the milling machine, é usinagem na máquina fresadora, ok? Tool, ferramenta da fresadora, piece, a peça, vice, o dispositivo que prende a peça, que chama morsa, e chip. Chip é o cavaco. O que é o cavaco? Igual tem lá no torno, na furadeira. Quando essa ferramenta gira aqui rápido, em alta rotação, passando aqui em cima da superfície da peça, ela vai arrancar uns pedacinhos da peça, que chama cavaco. E esse cavaco, né, é chip, tá? Chip. Ok? Milling, fresamento. Milling machine, fresadora. Machining, usinagem. Esse slide aqui é um pouco parecido com o outro, né? Nós estamos vendo aqui o machining on the milling, né? A usinagem na fresadora, né? O fresamento, né? Agora, a ferramenta para fazer o fresamento, né? O milling, ela chama mill. Tá vendo? A máquina milling machine. Milling, fresamento. E mill é a fresa. O nome da ferramenta da fresadora chama mill. Ok? Milling é fresamento, milling machine, a fresadora, e mill, a ferramenta, que em português a gente chama de fresa. A máquina é fresadora, a ferramenta chama fresa. Em inglês, a ferramenta da fresa chama mill. Ok? Mill, a ferramenta da máquina fresadora, que em português eu posso falar ferramenta fresa ou simplesmente fresa, mill.
E o tip é o cavaco, né? Aquele material que a ferramenta fresa, né? O mill vai arrancar, ok? E aqui nós estamos vendo o vice também, né? Vice, vocês já sabem, é a morsa, né? Que prende a peça aqui na fresadora. Lá na máquina fresadora, nós podemos usar vários tipos de ferramentas, né? Vários tipos de mill, né? Então, nós vimos no slide anterior uma ferramenta arredondada e aqui tem um outro tipo de ferramenta que também chama fresa, mas em inglês chama mill, tá? Essa é para quando a gente quer fazer a usinagem aqui do lado da peça. E aquela que nós vimos no slide anterior, quando a gente quer fazer o fresamento aqui na face superior da peça. Então, lá na fresadora, a gente pode trocar a ferramenta, mas tudo chama mill. Você viu escrito mill, é a fresa, a ferramenta da fresadora, ok? Milling tools, ferramentas de fresamento, ferramentas de fresagem, ou simplesmente mill, igual nós vimos no slide anterior. Então vamos ver aqui, ó, types of milling tools, types of milling tools, tipos de ferramentas para fresagem, types of milling tools, tipos de ferramentas para fresagem. Então, lá na máquina fresadora, né, no milling machine, a gente pode usar vários tipos de ferramentas. Tem essa aqui, tá vendo? Ela até parece uma engrenagemzinha, né? Mas essa ferramenta é um tipo de ferramenta que pode usar na máquina fresadora. Ela chama Circular Milling Cutter. Circular Milling Cutter. Fresa circular. Esse cutter aqui é corte, né? Corte, mas na tradução a gente fala só fresa circular. Essa ferramenta é quando a gente quer fazer a usinagem dos dentes de uma engrenagem. Os dentes de uma engrenagem é feito na máquina fresadora e é feito com essa fresa circular, o Circular Milling Cutter, para fazer dente de engrenagem. Ela até parece uma engrenagem, né? Mas ela é só para fazer o corte do dente da engrenagem. Então toda a engrenagem é construída na máquina fresadora. Ok? Existe também um outro tipo de ferramenta que usa na máquina fresadora, que é o Planetary Milling. Planetary Milling. Planetary Milling, ou simplesmente planetária em português, né? Fresa planetária ou Planetary Milling em inglês. É essa aqui, ó, tá vendo? Essa parte dourada que vocês estão vendo aqui são várias ferramentas, várias pastilhas que quando essa peça gira lá na máquina, cada uma dessa pastilha faz o corte, então faz o corte muito mais rápido e a superfície fica bem lisinha. Então na fresadora tem vários tipos de ferramentas. Aqui nós estamos vendo dois exemplos, né? O Circular Milling Cutter, quer dizer, fresa circular, para fazer o dente da engrenagem, e o Planetary Milling, que é a fresa planetária, quando eu quero tirar muito material lá na superfície da peça. Aquela foto que nós vimos no slide anterior está usando um Planetary Milling, a fresa planetária, ok? Bom, machine parts. Machine parts. Machine é máquina e parts é peças, tá? Não significa parte, não. É peças. Machine peças, peças de máquinas. Bom, vocês estão vendo aqui essa peça que todo mundo conhece, né? Engrenagem. Mas em inglês, engrenagem escreve desse jeito aqui, ó. E a pronúncia é gear. Gear. Ok? Então, gear é engrenagem. Claro que vai ter tipos diferentes de engrenagem, mas basicamente toda a engrenagem em inglês é desse jeito que escreve e a pronúncia é gear, ok? Machine parts, peças de máquinas. E a engrenagem é uma peça que usa em máquina. Então, a engrenagem é uma machine parts. E engrenagem, repetindo aqui, né? Gear. Então aqui, continuando machine parts, partes da máquina, nós temos aqui um outro tipo de engrenagem. Tá vendo? Aqui é um outro tipo de engrenagem que usa em máquina também, tá? Então, essa aqui em português a gente fala engrenagem cônica. Engrenagem cônica, tá vendo? Então, em inglês é bevel gear.
Bevel Gear, engrenagem cônica. Dentro de muitas máquinas, como o torno mecânico, a fresadora, a caixa de marcha de automóveis, né, a gente tem essa Bevel Gear, que é a engrenagem cônica, ok? Agora, toda engrenagem ela tem o dente, tá vendo? Esse aqui é um dente assim inclinado, é um dente helicoidal, e essa aqui de baixo é um dente reto. Então, o dente da engrenagem é isso aqui, ó, tuf, tuf, tuf. Então, o dente de engrenagem é tuf. O dente da nossa boca também, em inglês, é a mesma coisa, é tuf, tá? Tudo é dente. Então, aqui em cima nós temos o Bevel Gear, que é a engrenagem cônica. E aqui embaixo, tá vendo? Nós temos um tipo de engrenagem muito usado em máquinas industriais também, que a gente chama de cremalheira. Então, cremalheira é quando eu tenho uma engrenagem com uma régua dentada aqui. Então, isso chama cremalheira, tá? Lá na prática, essa cremalheira ela transforma o movimento circular em movimento retilíneo, né? Então, isso aqui chama cremalheira. Isso existe lá no torno mecânico, na fresadora, lá no sistema de direção dos automóveis, né? Então, rack é cremalheira, né? Rack é, como vocês estão vendo essa figura aqui, são duas peças, né? A engrenagem e a régua dentada, que o conjunto chama rack, que é cremalheira. Aqui, continuando machine parts, peças de máquina, nós temos aqui essa figura que é uma peça muito importante nas máquinas industriais. Praticamente tudo que roda em uma máquina tem que ter essa peça aqui, que quem não é da área técnica chama de rolimã, mas nós que somos da área técnica não podemos chamar isso de rolimã, tem que chamar de rolamento. Mas em inglês é esse nome aqui, ó, bearing, tá? Bearing é rolamento. Só lembrar daquele instrumento que usa em capoeira, né? Birimbau, né? Bearing, rolamento. Toda máquina tem rolamento. Patins tem rolamento, né? Até patins tem rolamento. Skate tem rolamento, mas ele é muito importante, tá? Vocês vão ver em outra disciplina aí do seu curso técnico as aplicações aqui do bearing. Agora, esse bearing, o rolamento, quando ele é montado na máquina, ele não é preso com parafuso, porque não tem jeito de prender ele com parafuso. Então, ele é encaixado numa outra peça, encaixado assim com pressão, né? Tem que entrar, ele entra com uma alta pressão dentro de um furo, numa outra peça, que é o bearing house. Bearing house é essa peça que vocês estão vendo aqui na foto, que eu estou passando o mouse, que encaixa o bearing, rolamento. Então, na máquina onde eu tenho o bearing, rolamento, eu tenho que ter o bearing house para o rolamento encaixar aqui dentro dele. E esse bearing house a gente chama de mancal de rolamento, em português. Bearing house encaixa o bearing, né? E aqui vocês estão vendo. Agora, para não soltar, quando a gente encaixa o rolamento aqui no mancal, no bearing house, o rolamento pode soltar. Então, a gente tem que colocar esse anel elástico aqui para não deixar o rolamento soltar. Tem um alicate especial para a gente colocar esse rolamento aqui, né? Então, na realidade, esse anel elástico em inglês é elastic ring. Elastic ring, ou simplesmente ring. Ring é anel. Elastic ring, anel elástico, ok? Então, onde eu tenho rolamento, o bearing, eu tenho que ter o bearing house, que é o mancal de rolamento, e ainda o elastic ring, que é o anel elástico para segurar o rolamento aqui. Aqui, né, nesse desenho, nós estamos vendo a vista explodida, né? Então, esse rolamento encaixa aqui no bearing house e depois vem o anel elástico que encaixa aqui para não deixar o rolamento soltar. Bom, continuando aqui no Machine Parts, né? Peças de máquinas, nós temos as belts. Então, belts é isso que vocês estão vendo aqui, tá? Então, é a correia que tem na máquina. Para que serve essa correia? Para transmitir o movimento do motor elétrico para a parte que roda da máquina, para a parte útil da máquina. Então, a correia ela trabalha encaixada em duas polias. Vocês vão ver isso na aula de elementos de máquinas. Então, a correia ela vai fazer uma ligação, a transmissão do motor elétrico da máquina lá para a parte útil. Por exemplo, numa furadeira, né? Nós temos lá para a broca girar, nós temos uma correia que faz a ligação do motor da máquina
da polia do motor da máquina para a polia do mandril onde está a broca. Então, a gente tem tipos diferentes de correias, né? Então, correia é belt. A correia que a gente usa na calça, na nossa calça, também chama belt. O nome é o mesmo, tá? Então, aqui, ó, V-belt. V-belt é a correia em V, que é essa aqui, tá? Lá na aula de elementos de máquina, vocês vão ver, estudar melhor sobre para que serve essa correia em V. V-belt. Agora nós temos essa outra aqui, tá vendo? Que é uma correia dentada. Usa muito em automóveis, né? É lá na correia dentada do motor de automóvel. Então, nós vimos lá na engrenagem que dente, né, é tooth, né? Então a correia dentada aqui, né, ela tem também o tooth, né? Só que essa correia dentada geralmente ela é de borracha ou de couro, né? Então, correia é belt. Esse modelo aqui é V-belt, correia em V. E aqui a correia dentada é Team-belt. Team-belt é a correia dentada, tá? Team significa sincronismo, né? Tempo de movimento. Então, Team-belt, correia dentada. Bom, continuando aqui, machine parts, né? Partes peças de máquina, né? Belts, correias. Bom, dependendo da máquina, a gente usa correia e polia para fazer a transmissão do movimento do motor elétrico da máquina até a parte lá útil da máquina. Então, nesse exemplo aqui, né, que nós estamos vendo essa figura que eu estou passando o mouse, é belt drive. Belt drive. Belt é correia, mas aqui não tem a correia só, é um conjunto da correia com a polia. Então, belt drive é a transmissão por correia, transmissão do movimento do motor para a outra parte da máquina. Belt drive, transmissão por correia. Mas existem algumas máquinas que a transmissão não é por correia, a transmissão é por corrente. Qual máquina que vai usar a transmissão por correia e qual máquina que vai usar a transmissão por corrente? Depende, se a máquina tiver que fazer muita força, a transmissão é por corrente. Por exemplo, um trator faz muita força, então lá no trator a transmissão é por corrente. Agora, uma máquina que faz pouca força, como o torno mecânico, a furadeira, a transmissão é por correia, né? Então, belt drive, transmissão por correia. E chain transmission é a transmissão por corrente. Então, chain é corrente, ok? Chain transmission, transmissão por corrente. Igual acontece em algumas máquinas. Como vocês estão vendo essa foto aqui, a polia maior, a polia menor e aqui está a corrente. Por que tem uma polia maior e uma polia menor? Vocês vão aprender lá na disciplina Elementos de Máquinas. É quando eu quero diminuir a rotação aqui da máquina, da polia maior, em relação à polia menor que fica no motor elétrico. Então, por isso que sempre a corrente ou a correia ela está ligando uma polia menor com a polia maior para poder reduzir a rotação. Eu mostrei no primeiro slide hoje, né, que rotação significa speed. Lembra da alavanca lá do torno para mudar a rotação, né? Speed é rotação, ok? Polia nós vamos ver no próximo slide. Machine parts, né? Peças da máquina, né? Aqui nessa foto, nós estamos vendo uma foto aqui, foi tirada, né, assim, numa parte da máquina, tá? Então, nós estamos vendo essa foto aqui, uma polia, tá vendo? Uma polia maior e uma polia menor aqui, tá? Essa parte vermelha aqui é uma tampa que tem na máquina, que pela foto aqui não saiu. E aqui, essa pontinha azul, não sei se você está dando para ver essa pontinha azul aqui, é um motor elétrico que está aqui dentro. Então, eu tenho uma polia montada aqui na ponta do motor elétrico e tem uma correia aqui, ó, duas correias que está ligando a polia menor com a polia maior para reduzir a rotação. Mas como nós estamos vendo aqui é um inglês, né, não é aula de elementos de máquina, então essa peça aqui que gira chama pulley. E essa pequena aqui que gira também chama pulley. Pulley é polia, a polia que vai encaixar a correia para transmitir o movimento aqui do motor elétrico, que é um movimento bem rápido, uma rotação bem rápida, aqui para outra parte da máquina, e como a polia aqui é maior, a rotação aqui vai ficar menor. Então, pulley é polia.
Então aqui nós não temos só a polia, aqui nós temos a polia e a correia. Então aqui vai ser uma transmissão por correia e polia. Então vamos ver em inglês como é que fica isso? Transmission by belts and pulleys. Transmission by belts and pulleys. Transmissão por correias e polias. Ok? Eu tenho duas polias e eu tenho duas correias. E existem algumas transmissões que eu só uso uma correia, mas a polia tem que ser duas. Ok? Mas em inglês não precisa falar o dois aqui, né? O duas. Transmission by belts and pulleys, né? Transmissão por correias e polias. Bom, a partir desse slide aqui nós vamos ver outras palavras em inglês, né, ligado à nossa área aí. Então aqui, ó, o workshop. O workshop. Olha, se eu for olhar no dicionário, o que é work? Vai dizer que é trabalho, né? Trabalho. E shop é loja ou oficina. Então, quando eu tenho aqui as duas palavras, o workshop é oficina, tá? Uma oficina industrial. Pode ser uma oficina mecânica, pode ser uma oficina de eletrônica, pode ser uma oficina de eletrotécnica, uma oficina de eletricidade. Nessa foto aqui, é uma foto tirada lá da escola da Polimig, né? Então, é o workshop, então aqui é oficina. Oficina, tá vendo? Aqui ó, tem o leite aqui, o torno mecânico que é o leite, né? Deixa eu ver se está dando para ver a fresadora aqui, não dá. E aqui nós temos uns carros, né? É uma oficina mecânica, né? Lá da escola Polimig. Então aqui nós temos aqui, né? Um workshop, uma oficina. Então você viu em inglês, o workshop significa uma oficina. O work sozinho é trabalho e shop sozinho é loja, tá? Então o workshop, a gente pode falar separado ou pode falar junto, né? O workshop, oficina. Bom, então continuando aqui, né? O workshop, né? Oficina. Então o que nós estamos vendo nessa figura aqui, né? É uma foto lá da oficina da escola da Polimig, né? Então nós estamos vendo aqui, né? Várias máquinas, né? Essa máquina aqui é o leite, tá vendo? É o torno mecânico, leite, tá vendo? E o que acontece? Nós estamos vendo aqui vários técnicos, né? Fazendo aqui uma atividade na oficina. Então, vamos ver aqui outra palavra. Technicians in the workshop. Technicians in the workshops. Técnicos na oficina. Técnicos na oficina. Ou técnicos dentro da oficina, né? Pode ser assim também a tradução. Technicians, técnicos, né? Technicians in the workshop. Técnicos dentro da oficina. Técnicos lá na oficina. Então, technicians, técnicos. Layout, nós já vimos essa palavra aí na aula anterior, né? Layout significa a organização do ambiente. Vocês estão vendo que as máquinas aqui, o torno está tudo assim meio inclinada, né? Tudo em linha reta certinha. Então isso se chama layout da oficina, a organização do workshop, né? A gente fala layout. Agora, não sei se vocês já viram lá na oficina da escola, né? Ou quem já trabalha aí na indústria, tá vendo aqui, ó, tem uma faixa, umas faixinhas amarelas aqui com verde, pode ser uma faixa amarela com azul. Então isso aqui é onde a gente vai, onde as pessoas vão transitar ali na oficina, para não passar muito pertinho da máquina. Então a gente chama isso aqui de faixa de segurança. Em inglês, safety stripes. Safety stripes. Safety é segurança. Stripes é faixa, é linha, né? Então, safety stripes é faixa de segurança que tem na oficina. Então, numa oficina de uma indústria, num workshop de uma indústria, nós só podemos andar onde tem essa faixa. Senão o pessoal da segurança dá uma advertência. Ok? Para não ter acidente. Então vocês vão ver muito isso na área industrial. E lá na escola, nós temos lá na nossa oficina também, no workshop, tá vendo? Aqui, ó, vem aqui amarelo aqui, tá vendo? É tipo um tapete, né? Só que é pintado no chão, para poder não transitar aqui entre as máquinas, transitar num local seguro, onde o cavaco que a máquina tira não cai no nosso braço, né? no nosso corpo. Ok? Safety stripes, faixa de segurança.
Só aproveitando aqui a figura, né? Tem alguns técnicos aqui que estão sentados, tem alguns técnicos que estão em pé, né? Cadeira em inglês é chair. Cadeira é chair. Sentado, né? Sentado é sit, sit, sit. E em pé é stand up, stand up, né? Em pé, de pé, stand up. Janela, né? Aproveitando a figura, é window. Janela é window, né? Parede, né? Walls, parede, walls, ok? Chão, né? Chão, piso, floor, floor, o piso, chão. Bom, nós falamos aqui no slide anterior que o workshop é uma oficina, mas dentro de uma indústria, de uma empresa industrial, nós temos setores que não são oficinas. Lá a gente tem escritório, né? Tem almoxerifado, tem a própria oficina, mas dentro de uma indústria a gente tem um outro ambiente também que chama production line, que significa linha de produção. Então, uma linha de produção não é bem um workshop, né? O workshop é uma oficina que a gente vai desmontar a máquina, montar a máquina, né? Então aqui nessa foto nós estamos vendo um production line que até parece um workshop, né? Até parece uma oficina, mas não é. Aqui o pessoal não está consertando máquina, eles estão produzindo, né, um determinado produto, né, que a empresa fabrica e vai vender. Mas, né, observa que tem aqui as faixas de segurança, a mesma coisa, né? Que tem no workshop, os safety stripes, né? Lá na indústria é a mesma coisa. Então, aqui nós temos um ambiente industrial, né? Um ambiente industrial. Então, a gente não fala o workshop aqui, porque eles não estão consertando peça, não estão desmontando máquina, não estão mexendo na parte elétrica da máquina, estão produzindo, né, um determinado produto aqui nas máquinas automáticas. Então, isso aqui chama production line, ou seja, linha de produção lá da empresa, né? Então, aqui, Industrial Environment. Industrial Environment. Então, esse environment é ambiente industrial. Então, nessa figura, nós estamos vendo aqui uma linha de produção em um ambiente industrial. Ou seja, Production Line, Industrial Environment. Né? Uma linha de produção num ambiente industrial. Então, essa palavra environment é ambiente. Tá? Ambiente, meio ambiente, né? Ambiente, environment, né? Um pouco mais difícil de pronunciar. Então, é importante para vocês que já trabalham aí na área industrial, já conhecem aqui. Para quem ainda não trabalha, vocês estão vendo que tem uma foto, né, de um ambiente industrial, né, na produção, uma linha de produção, né? Várias pessoas trabalhando aqui, cada uma na sua máquina, né? Fazendo lá o seu determinado produto, ok? Então aqui nós temos o stripes, né? O safety stripe, a de segurança, né? Então esse pessoal só pode locomover aqui nesse corredor que tem aqui os safety stripes, por segurança, para não aproximar da máquina, né? Então isso é importante. Então, production line, a linha de produção que nós estamos vendo aqui nessa figura. Industrial environment, um ambiente industrial. E shop floor é o piso da oficina, o piso do ambiente industrial. Tá vendo o piso aqui? Então, shop floor. Né? Então, chão, a gente usa também esse termo, chão de fábrica. A pessoa, o técnico trabalha lá na empresa no chão de fábrica. Então, significa que ele não trabalha no escritório, ele trabalha lá na linha de produção, no shop floor, no chão de fábrica. Floor é chão, piso, e o shop, né, é aqui a oficina, né? Shop floor pode ser o chão de fábrica, o piso da oficina, mas a gente usa muito esse termo na área industrial, chão de fábrica. O técnico trabalha lá no chão de fábrica, ele trabalha lá na linha de produção. O técnico trabalha no escritório, então ele não trabalha lá na linha de produção, ele fica lá no computador, no escritório. Ok? Bom, pessoal, então vocês vão, assim que assistirem aqui essa aula, vocês vão fazer. Lá eu vou postar o exercício relativo a essas palavras que vocês viram nessa aula aqui, né? E você vai fazer o exercício, né? Você pode tirar fazendo uma folha, num caderno, tirar uma foto com o celular bem nítida, né? Colocar seu nome e me mandar lá no grupo para eu dar a presença para você na aula. Eu até vou afirmar aqui que muitos aí de vocês ainda não me mandaram o exercício da aula anterior.
Então é importante quem me mandou, eu ainda vou aceitar ainda, ok? Então bons estudos, até a próxima aula.